turma, tudo bom? Então, estamos entrando na nossa terceira videoaula e eu vou falar sobre infecção hospitalar dentro do âmbito de unidade de terapia intensiva. O que é infecção hospitalar? É um micro-organismo, qualquer infecção que o indivíduo apresente durante o seu período de internação, quer dizer, após 48 horas da sua internação, após a sua alta, que são 72 horas após a sua alta. 72 horas após a sua alta são 3 dias, né? Mas existem alguns estudos que essa infecção hospitalar ela pode chegar até mesmo em 3 meses, 2 meses, e de repente também pode ser considerada uma infecção hospitalar. Mas o que está descrito são 72 horas após a sua alta, né? Essas infecções, elas são provenientes do ambiente hospitalar. O que significa isso, né? Elas vivem dentro do ambiente hospitalar. E que infecções são essas? São a MRSA, a Escherichia coli, que na verdade elas são provenientes daquele ambiente. Mas, professora, todo ambiente hospitalar tem micro-organismo? Sim, todos os ambientes hospitalares têm micro-organismo. Na verdade, em tudo que é lugar. Até a gente tem os nossos micro-organismos, né? Então, eu tenho os meus micro-organismos, que são residentes e transitórios. O que significa isso? Residente, elas residem na gente. Transitórios, elas estão com a gente, porém elas podem ser removidas. E aí, elas podem ser removidas através de quê? Água e sabão, lavagem das mãos, higienização e escovação das mãos. Então, eu tenho o micro-organismo que reside e o micro-organismo que pode ou não residir, que pode estar somente transitando. E aí, por que fica tão implícita essa infecção hospitalar dentro do ambiente hospitalar? Porque a infecção hospitalar, ela pode ser cruzada, né? E ela pode ser não somente do hospital, uma bactéria da unidade hospitalar, como ela pode ser de um indivíduo para o outro, que a gente chama de infecção cruzada. Como é que funciona? O que é o sistema de infecção cruzada? A infecção cruzada é quando eu toco em um paciente, ele tem um determinado micro-organismo que é dele, é residente dele, ele está na doença dele, e aí eu vou fazer algum procedimento com outro paciente, não lavo a mão, não utilizo os EPIs, e eu transmito esse micro-organismo de um paciente para o outro. Isso é infecção cruzada. Professora, mas é só de um indivíduo para o outro? Não, do meio ambiente também. Por exemplo, eu vou no expurgo e aí por algum motivo eu necessito mexer em algum material contaminado, de luva, né? E aí automaticamente mexi em fezes e urina, retirei a luva, não lavei a mão e toquei num paciente. Né? Ou fui fazer algum procedimento com outro paciente, apenas troquei de luva. Né? Isso também é uma infecção cruzada, quer dizer, um objeto que eu peguei contaminado e eu levei para o paciente. Isso é uma infecção cruzada também. Não necessariamente é diretamente paciente para paciente ou como instrumento. Pode ser um instrumento para com o paciente. Por quê, professora? Na verdade, esse mecanismo ele é existente, ele é fundamental, ele existe, não tem como, né? Minha mãe dizia, tinha uma brincadeira que dizia que era muito importante. Você quer aumentar a sua imunidade? Vamos beijar, né? Por quê? Através do beijo, eu vou trocando os micro-organismos e aí eu vou automaticamente adquirindo um micro-organismo de um outro indivíduo. Então, quando eu beijo, né, automaticamente eu pego os micro-organismos de uma outra pessoa e a outra pessoa também pega os meus micro-organismos. E com isso eu aumento, né, a minha imunidade, porque a imunidade ela é ativada através da exposição de micro-organismos, né? Então, assim, a infecção cruzada ela é uma realidade dentro do ambiente hospitalar. Ela não é só causada pela enfermagem, né? Assim como é causada pelo médico, qualquer coisa que toque e rodeia o paciente naquele determinado espaço. Uma coisa muito importante é falar sobre os EPIs,
né? E sobre a questão da limpeza. A enfermagem, por incrível que pareça, ela é responsável pela minimização desses riscos do paciente, então ela é responsável por tudo que envolve essa infecção hospitalar. Então a enfermagem ela tem que brigar pela limpeza e higiene do setor, né? Quando o paciente ele recebe alta por qualquer motivo, alta celestial, alta para exames, né? A enfermagem tem que solicitar a limpeza e higiene do leito. Existem dois tipos de higiene do leito. Existe a concorrente, que é a que a enfermagem faz diariamente, né? Ela limpa o setor, ela passa um álcool a 70 em todo o local que fica ali próximo ao paciente, o que fica os pertences do paciente. E existe a concorrente, né? A concorrente, existe a terminal. A terminal ela é feita pelo profissional de limpeza do hospital, porém tem que ser supervisionado pela enfermagem, que é um clorexidina ou glutaraldeído, que é passado por todo o ambiente do paciente. Quer dizer, o chão, o colchão, a cabeceira, a cama, a grade, o equipamento, né? Então, na verdade, essa higienização tem que ser realizada em qualquer momento que esse paciente saia do leito, ou seja, para retornar ou não. O que muda é o tipo de limpeza. Concorrente, ela é feita diariamente pela enfermagem. E terminal é quando o paciente vai sair e não retorna mais, né? Então, essas infecções, elas podem vir, né, através de porta de entrada, que é muito importante falar sobre isso. Professor, o que é porta de entrada? Porta de entrada é tudo e qualquer orifício por onde esse micro-organismo possa entrar. E aí eu falo sobre os catéteres, né, sobre a punção venosa, principalmente a punção venosa, que existe a questão da flebite, que já é um sinal de infecção naquele local determinado, né? A enfermagem conhece muito bem. Ela pode ser causada pela questão do manuseio errado, né? Que é um procedimento estéril, então tem que estar com luva, fazer a higienização no local, não pode ser sem luva, né? E deve ser trocada a cada 3 dias. Então, assim, esses mecanismos, né, de porta de entrada, elas são muito importantes, né? Existe o catéter também profundo, que a enfermagem tem que estar visualizando, né, ver sinais flogísticos naquela região e realizar um curativo com álcool a 70 ou clorexidina alcoólico diário, né? Então, assim, essas que entram na corrente sanguínea, elas são praticamente as infecções primárias dentro do ambiente hospitalar. E quais são as outras, né? As outras são infecções urinárias, infecções do trato intestinal, digestivo, né? Infecções no sítio cirúrgico. O que é sítio cirúrgico, né? Na própria cirurgia ali mesmo, né? Uma mulher vai fazer cesárea, então apresenta sinais flogísticos naquela cesárea. Isso é uma infecção, né, hospitalar. E aí existe um quantitativo que estudaram sobre isso, né? E qual é a maior incidência de infecção hospitalar? Sempre vai ser pelas vias sanguíneas, que são as vias primárias, e que é o maior índice de infecção hospitalar. Quer dizer, a punção venosa, né? O catéter profundo, que vai diretamente com o sangue. Como posso evitar essas infecções hospitalares, né? A lavagem das mãos sempre vai ser citada, sempre, né? Então, assim, muito importante lavar as mãos antes do procedimento, após o procedimento, durante o procedimento, terminou o procedimento, lavar as mãos. Aí eu achei uma coisinha muito interessante da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, muito legal, que são as 5 certezas, as 5 adoção, né, que a enfermagem tem que adotar, né? No primeiro momento, quando eu for contatar o paciente, se eu for orientá-lo que vou fazer algum procedimento, lavagem das mãos. Antes de realizar o procedimento, lavagem das mãos.
após a exposição dos fluidos biológicos, secreção, urina, fezes, o curativo, lavagem das mãos. Após o contato com o paciente, lavagem das mãos. Após o contato da área ao redor desse paciente, que tudo que está em contato com esse paciente, lavagem das mãos. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque não tem nenhum momento que não tenha a lavagem das mãos, tá? Uma coisa interessante falar para vocês, que a luva, ela não isenta a lavagem das mãos, né? A luva, ela é porosa, né? Ela é uma proteção, sim, tanto minha quanto do paciente, mas ela tem que ser usada com coerência e com eficiência. Não adianta eu colocar a luva, tocar em tudo, lembra do objeto? Né? Toquei na maçaneta, toquei na bancada e vou tocar no paciente. Vou estar contaminando ele da mesma forma. A luva ela foi feita para ser colocada, calçada na frente do paciente na hora do procedimento. O que segura mesmo, que nos dá segurança e que causa segurança também ao paciente é a higienização e a lavagem das mãos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse nosso vídeo de infecção hospitalar. Dê uma lidinha no nosso conteúdo, tá bem elaborado, tá bem gostosinho para vocês aprenderem. E até a próxima, até a nossa quarta videoaula. Beijos!